Olá, pessoal. Nesse exercício, nós temos três corpos idênticos, três corpos de mesma massa m, eletrizados com a mesma carga de 1 microcoulomb, e eles estão dispostos nessa configuração. O corpo C1 e C2 estão no solo e o corpo C3 está aqui no alto, a uma determinada altura, formando um ângulo aqui de 120 graus com a distância a cada um dos corpos C1 e C2, e ele afirma que esse corpo C3 ele está em equilíbrio nessa configuração, e ele quer que a gente calcule o valor da massa desses corpos, que é a massa mzinho. E ele fala aqui complementando o que ele fala no enunciado, ele fala que ele está sujeito exclusivamente às forças elétricas e ao próprio peso. Então, ele não deixa dúvidas para a gente aqui quais são as forças que estão atuando. A dificuldade aqui para a gente resolver essa questão seria saber para que lado estão apontando cada uma dessas forças, para qual seria a geometria formada pelos vetores associados a essas forças. Então, primeiramente, pessoal, nós vamos pensar aqui nas forças elétricas que essas duas cargas C1 e C2 vão fazer na carga 3. Como elas são todas idênticas, eu considerei aqui todas positivas, na verdade ele fala que todas são positivas e valem 1 microcoulomb, a força entre elas é uma força repulsiva. Então, se a gente for pensar na carga 3, porque o foco nosso é ela, porque ele fala que o exercício fala que ela está em equilíbrio, a força que a carga 3 sofre da 1 é uma força repulsiva, e essa força que a gente vai desenhar tem que estar sempre na linha que une as duas cargas. Então, essa linha que une as duas cargas mostra para a gente a direção da força que a 1 faz na 3. Como elas têm mesmo sinal, a força é repulsiva. Eu vou desenhar um vetor para cá, vou chamar de F. Seria a força elétrica entre elas. Se nós fôssemos calcular a força elétrica entre elas, utilizando a lei de Coulomb, seria a força F é igual K, que é a constante eletrostática do meio, vezes o produto das duas cargas, que seria a carga 1 e a carga 3. As duas são iguais, as duas eu chamei de Q. E sobre a distância que separa as duas ao quadrado, que seria 30 centímetros. Vou deixar D ao quadrado. Então, essa força teria... Nem vou desenvolver mais essa expressão, vou deixar dessa forma. A força F teria um valor associado a esses dados. Agora, pensando na força que a carga C2 vai fazer na 3, também seria uma força repulsiva, e essa força também vai estar na linha que une as duas cargas. Então, eu vou desenhar a força para cá. E notem o seguinte, eu vou chamar essa força que a carga 2 faz na 3 de F também. Eu vou colocar como ela tendo o mesmo valor da força que a 1 faz na 3. Por que isso? Se nós fôssemos fazer a conta, calcular o módulo dessa força, os dados que nós iríamos substituir seriam exatamente os mesmos. A força entre a carga C3 e C2 vai ficar K, que é a constante eletrostática do meio, o produto das duas cargas que valem Q, Q2 e Q3 valem Q, e a distância é os mesmos 30 centímetros, o D seria o mesmo. Então, o módulo dessas duas forças obrigatoriamente vai ser igual. E aí, olhando somente para as forças elétricas, sem ainda pensar na influência da força-peso, nós temos uma força resultante aqui, que nós poderíamos desenhar, representar pela regra do paralelogramo. Faço um pontilhadinho paralelo a uma força, outro pontilhado paralelo a outra força, e aonde cruza esses pontilhados, eu tenho o vetor resultante. Força resultante aqui no caso seria a força elétrica resultante. Vou chamar aqui de Fe. Então, para calcular o valor dessa força,
nós precisaríamos saber esse ângulo, e aqui está bem fácil da gente identificar, né? Temos ângulos aqui opostos pelo vértice, esse ângulo aqui entre os dois vetores F vale 120. E aqui eu coloquei a expressão da regra do paralelogramo para a gente recordar. Então, ela lembra a lei dos cossenos da geometria, a diferença está no sinal, na lei dos cossenos esse sinalzinho aqui é de menos, aqui o sinal é positivo. Na lei dos cossenos a gente está trabalhando com triângulos, aqui na regra do paralelogramo a gente tem dois vetores e a resultante está cortando o meio desses vetores, está cortando esse ângulo aqui formado entre os dois vetores, não necessariamente no meio exato, não necessariamente essa força F essa força resultante vai ser uma bissetriz, depende do valor dos dois vetores. Quando os dois vetores são iguais, igual aqui nessa questão, tem o mesmo módulo, nós podemos dizer que a força resultante ela corta esse ângulo exatamente no meio, dividindo aqui em dois anglinhos de 60 graus. Seria a força resultante elétrica, seria a bissetriz desse ângulo de 120. Então, se eu quero calcular aquela força elétrica, então ela seria a força resultante, ficaria aqui a força elétrica resultante ali no nosso desenho, é a força de um lado, que é F, e a outra também é F. Então, vai ficar F ao quadrado mais F ao quadrado, mais 2 vezes F, vezes o cosseno do ângulo que essas duas forças estão formando, que é 120 graus, cosseno de 120. E aqui a gente vai ver um padrão bem interessante. E esses ângulos de 120 graus aparecem bastante em exercícios de eletrostática. O que vai acontecer, né? Vai ficar F ao quadrado com F ao quadrado, 2F quadrado, mais 2 vezes F dá F quadrado, e cosseno de 120 é menos meio. Poderia cortar esse 2 com esse, multiplicando aqui. Então, nós teríamos que a força elétrica resultante, que atua na carga 3, vai ficar 2F quadrado menos F quadrado. 2F quadrado menos F quadrado vai dar que a força resultante é raiz quadrada de F quadrado. Então, a conclusão nossa aqui, né? Toda vez que nós percebermos, né, que tem dois vetores de mesmo módulo, de mesmo valor aqui, formando um ângulo de 120, o vetor resultante sempre vai ter o mesmo módulo dos outros dois. Aqui no caso, se a gente já percebesse isso, né, logo de cara, o aluno que percebe isso logo de cara já poderia falar que esse vetor vale F também. Como é uma questão teste, a gente não precisaria ficar provando nada, né, mostrando esse desenvolvimento. Então, a força resultante vale F, e a força F a gente sabe que a conta para obter ela seria essa, e está faltando ainda o desenho aqui da força-peso. Nós temos aqui a força-peso sempre acompanhando a orientação da gravidade, força-peso aqui para baixo. Como a carga Q3 ela está em equilíbrio, a C3 está em equilíbrio, nós podemos dizer que a resultante é nula, a força que está apontando para cima tem que ser igual à força que aponta para baixo. A força-peso tem que ter o mesmo valor da força F. Força-peso é massa vezes gravidade, aqui vai aparecer a incógnita nossa, a letra que a gente está querendo encontrar. A força F é K, Q vezes Q vai ficar Q ao quadrado, já vou colocar direto. Posso tirar as barrinhas de módulo já, dividido pela distância que separa as duas ao quadrado. Temos só que tomar cuidado aqui com as unidades. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A constante eletrostática ele já deu para a gente em unidades do Sistema Internacional, 9 vezes 10 elevado a 9. E a carga Qzinho vale 1 microcoulomb, e 1 microcoulomb é 10 a menos 6 coulombs. Então, eu vou substituir aqui 10 a menos 6, mas está elevado ao quadrado, não posso esquecer desse elevado ao quadrado.
dividido aqui pela distância que está em centímetros. 30 centímetros para passar para metros, nós teríamos que dividir por 100, daria 0,3 metros. Eu vou escrever esse 0,3 metros em notação para ficar melhor as contas nossas. Vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 metros. Eu aumento uma casa com a vírgula, diminuo uma unidade no expoente do 10. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar 10m é igual a 9, deixa eu pôr mais embaixo aqui, 10m é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Aqui 10 a menos 6 ao quadrado eu multiplico os expoentes, vai ficar 10 a menos 12 sobre 3 ao quadrado é 9 e 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2. Posso cancelar o 9 em cima e embaixo, vai ficar aqui que a massa M, deixa aqui, o espaço ficou pequeno. Vou continuar essa conta aqui em cima. Vai ficar 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 12, vai ficar 10 a menos 3, somando os expoentes, 10 a menos 3. Esse 10 a menos 2 que está aqui embaixo, eu vou pegar esse 10 multiplicando, passar dividindo, ele vai acabar fazendo um produto aqui com 10 a menos 2, vai ficar 10 elevado a menos 1, 10 a menos 1, poderia jogar esse número que está aqui embaixo, multiplicando, mudando o sinal do expoente, 10 a menos 3, vezes 10 elevado a 1. Então, ficaria que essa massa é 10 elevado a menos 2 quilogramas. Temos que tomar cuidado aqui com a unidade, né? Nas alternativas ele colocou em gramas. 10 a menos 2 quilogramas para passar para gramas, eu tenho que fazer vezes 1000. Tenho que multiplicar por 1000, que é 10, a mesma coisa que 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 a menos 1, vai ficar 10 elevado a 1 grama, ou somente 10 gramas. Alternativa A.